Você já ouviu falar em caderno de erros? Se você nunca ouviu falar e se você não sabe o que é, fica comigo até o final desse vídeo porque eu te garanto que vai valer muito a pena e vai te ajudar muito, vai potencializar muito os seus estudos. Mas antes, eu preciso te lembrar o seguinte, se inscreve aí no nosso canal que é totalmente gratuito, também ativa o sininho para você receber as notificações quando os vídeos novos estiverem entrando também, você já vai ficar ligado em tudo. E se você ainda também não está lá no nosso canal do Telegram, entra no nosso canal do Telegram, o link está aqui na bio. Beleza? O caderno de erros, ele é uma ferramenta que pode te ajudar muito nos seus estudos, pode potencializar demais a sua forma de estudar. Por quê? Porque no caderno de erros você vai colecionar, você vai juntar, você vai acumular os seus erros. Exatamente isso. E tem muita gente, por exemplo, que antes das provas não fica pegando vários resumos e lendo um monte de coisa. Porque pensa você, se você tem uma carga de matérias muito grande, você faz resumo de todas as matérias. Imagina, você chega 2 dias, 1 dia antes da prova, quer revisar alguma coisa, vai pegar todos os resumos. É óbvio que vai ser inviável, vai ser impossível. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um fichário, você vai pegar um caderno, seja lá o que for, né? O que for melhor para você, o que você se adaptar melhor, e você pode segmentar esse caderno, esse fichário, de acordo com as matérias que você tem no seu edital. Então vamos lá que você tem uma prova da ESA, uma prova da SPSEX, da SFSEX, do Colégio Naval, do Enem, seja lá qual for a sua prova, você segmenta de acordo com as suas matérias. E à medida em que você vai lendo a teoria, à medida em que você vai fazendo os seus resumos, à medida em que você vai fazendo os exercícios, você vai começar a montar a partir daí o seu caderno de erros. Mas como seria isso? Você fez uma questão, e aí tem 2 formas inclusive de você fazer isso. Você fez uma questão, né, vamos supor, sobre expansão marítima, sobre pioneirismo de Portugal. E aí você colocou lá uma opção que fala que Portugal era o pioneiro por conta do início da conquista de Ceuta, né? No caso, você sabe que isso foi o início da expansão marítima, mas não um fator que fez com que Portugal fosse o pioneiro. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu caderno de erros os fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro. Você vai colocar lá todos os fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima. Vamos supor que você... E aí, o caderno de erros, ele é montado a partir de vários esquemas, de vários bizus que você vai montar, de vários resumos. Você não vai colocar toda a teoria no caderno de erros, você vai colocar o que você está errando. E aí você pode colocar o que você erra imediatamente. Então, errei aqui uma questão, você pode montar lá o caderno de erros, apontar o erro de determinado assunto, ou você pode estudar um assunto aqui agora, depois de 1 mês você vai fazer questão desse assunto. Depois que você fizer a questão desse assunto depois de 1 mês e você errar, você pode botar no caderno de erros o que você errou depois de 1 mês sobre aquele assunto que você tinha estudado 1 mês antes. Então você pode fazer um caderno de erros se baseando em coisas que você erra imediatamente ou coisas que você erra depois de 1 mês. Isso aí vai muito de acordo com o que você prefere. Eu acredito que seja talvez melhor você montar um caderno de erros que possa talvez aglutinar os 2. Coisas que você errou imediatamente, você precisa ter mais atenção, e depois de 1 mês, depois de 2 meses que você vai fazer uma questão sobre o assunto que você errou, você pega lá e coloca no seu caderno de erros. Você não vai copiar a questão, gente. Você monta o seu caderno de erros sempre a partir dos exercícios, mas você não vai copiar os exercícios, não vai copiar a resposta. Você vai copiar o assunto que você errou no exercício. E você não vai copiar uma coisa específica. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você errou lá uma questão da crise no Segundo Reinado. Você está falando sobre o Segundo Reinado, as questões da crise, questão abolicionista, questão servil, questão, né, religiosa, questão militar. Só que aí você errou uma questão, você errou lá questão religiosa. Você não vai colocar só questão religiosa, você vai colocar questão religiosa, questão militar, a questão abolicionista, você vai colocar todas as questões da crise que são aqueles fatores que te levaram a errar. Além disso, você pode também destacar o que te levou a errar. Eu errei por falta de atenção, eu errei por falta de conteúdo. Você pode montar o seu caderno de erros se baseando nisso. Eu errei, e aí você vai descrevendo sempre isso. E aí o que você vai fazer? Você vai formar um grande caderno
com todas as observações que você errou ao longo do ano, e ali muitas das vezes vai ser o seu ponto fraco que você vai estar sempre batendo. É bom que todo final de semana, todo domingo, né, todo sábado, você separe aí um tempo para revisar esse caderno de erros. Você pegue lá esse caderno de erros e dê uma lida rápida. Não precisa ficar muito tempo, mas você vai estar lá teus resumos com as principais informações no caderno de erros que você vai montando ao longo do tempo. E é óbvio que você não vai ler esse caderno de erros só no final do ano. Você vai ler à medida em que você for montando. Então você montou na primeira semana, na segunda semana, todo final de semana você vai lá reforçar o caderno de erros. Você vai lá ler o que você errou. Aí você errou lá questão de funções, questão de log. Você vai lá ler as fórmulas, ver o que você errou, dar uma revisada, para sempre estar refrescando a sua memória baseado nas coisas que você errou. Então, basicamente, o caderno de erros é isso. Você monta um caderno segmentando matérias a partir dos erros que você comete nas questões. Sempre montando o caderno de erros baseado nos erros das questões. E aí você pode analisar e estar revisando sempre os seus pontos fracos. Beleza, minha galera? Então, ó, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar teu like aqui nesse vídeo e de você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar cada vez mais o SOS História a crescer, porque esse canal é nosso. Beleza? Tamo junto rumo à sua aprovação. Um abraço.